de animal, tá certo? Deixa eu ter um cuidadozinho aqui com as coisas aqui, por favor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.
sábado a todos. Na maneira do possível, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar na presença de Deus e vamos orar aí. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos concluindo hoje a semana de oração da família, Senhor Deus. E aprendemos coisas maravilhosas, grandiosas. Só te pedimos que por meio do Espírito Santo nos ajude a praticar o que aprendemos, nosso Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados. E por favor, Senhor Deus, ilumine desde a mente do pregador até a mente, Senhor Deus, daqueles que ouvirão. Repreenda, Senhor Deus, as trevas de Satanás, para que o teu culto não seja atrapalhado, Senhor. Também abençoa os irmãos, amigos que nos acompanham por meio das plataformas digitais, Senhor. Que o Senhor Deus também esteja lá com eles nesse momento, nos ensinando, Senhor Deus, por meio da tua palavra. Rogamos ao Senhor pelo teu Santo Espírito e pela sabedoria do céu neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa vocês se assentarem, ficar todo mundo bem, tudo certinho. As crianças vão sair para algum lugar? Não? Então todo mundo quietinho. Gente, graças a Deus essa semana de oração foi uma bênção, certo? A gente estamos finalizando hoje, como vocês estão vendo, uma surpresa que alguns irmãos não vieram, mas estavam acompanhando em casa também. Isso foi muito bom também. E, irmã Helena, vem cá, irmã. A gente quer agradecer a Val aqui. Eu vou ler aqui uma coisa aqui para ele que a gente mandou fazer. Obrigado pelo seu trabalho realizado na obra de Deus aqui na Igreja Adventista Seapolândia de Santo Antônio. Obrigado por sua disposição em ter nos ajudado na Semana da Família de junho de 2023 como orador. E como forma de gratidão por seu trabalho prestado, o Departamento Lar e Família te presenteia com essa pequena lembrança dessa semana que foi uma bênção para todos nós. Que Deus seja louvado. Amém. Mal tem sido um instrumento de Deus, né? Vamos aqui tirar uma fotozinha aqui com ele aqui. Bora, Daí, cadê a Daí? Ah. Agora prego para você. Gente, vocês lembram que foi pregado ontem à noite aqui? Feliz sábado mais uma vez. Deus convidou as famílias, Deus convida as famílias a vir à igreja. E a gente trabalhou muito o sermão de ontem à noite falando sobre o derramamento da chuva serôdia, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. E a importância de nós estarmos como igreja. Óbvio, a igreja se reúne primeiro dentro da sua casa. Tem gente que tem uma noção errada de igreja, né? Acha que igreja que só tem que vir aqui. Não, a igreja ela começa lá de dentro da nossa casa. E a gente viu ontem, primeiro Deus, depois família e depois a igreja. Esse é o correto de Deus. Teve uma coisa que eu falei ontem, abrangindo alguns pontos sobre o sábado, que parece que ficou um pouquinho mal compreendido, talvez por alguns, que eu queria dar uma rápida pincelada. Certo, irmãos? Eu disse aqui ontem no sermão que, apesar de diversas versões de Bíblia falarem do sábado como selo, marca ou sinal, e a gente viu ali que, por exemplo, o selo, marca ou sinal, a questão do sábado, o sábado é o sinal, a marca ou selo na lei de Deus. Porém, o Espírito Santo, ele é o penhor, garantia ou sinal que é aquele que está imprimindo em nós o caráter de quem? De Deus. Entendam isso, é a garantia de nossa salvação. E a gente viu aqui que muitos guardadores do sábado não vão se salvar. Então, o sábado não é um selo, é um sinal, como
garantia de salvação. O sábado é um dos pontos controversos no grande conflito e que distingue completamente o povo de Deus do povo guardadores do domingo. Que isso fique claro. A questão toda, irmãos, é que nós damos muito ênfase às vezes a um ponto sem analisar todo o quadro, que é muito amplo. E nós precisamos entender isso. O sábado não é ponto de salvação para ninguém. Mas, como eu expliquei ontem, volto a explicar, poderei me perder também se eu souber e não guardar. O sábado é o sinal, o selo da lei de Deus, ele é o selo. Apresenta ali a obra criativa de Deus, Deus descansou naquele dia, etc. Só que aonde está o sábado tem mais 9 mandamentos. Eu posso guardar o sábado, ser corrupto, mentiroso, eu posso ser falso, ganancioso, soberbo, orgulhoso, vaidoso, fusqueiro, e por aí vai, contendista. E a gente viu claramente aqui que ela diz que ninguém receberá o selo de Deus que tiver esse tipo de atitude. Hoje nós vamos estudar sobre o quê? Ficou claro, irmão, para vocês? Alguma dúvida para depois ninguém dizer, o irmão Paulo ensinou coisa desse jeito? Porque às vezes a gente vem com os ouvidos cheios de ser outro de não sei o que e não entende direito, não? E depois vai começar a criticar o pregador, dizer que o pregador ensinou heresia e ensinou não sei o que, onde a heresia está lá na minha incompreensão, sabe, irmãos? Eu não ensinei isso aqui, nem jamais ensinei. O que nós vamos ensinar, aprender aqui hoje? A atmosfera do lar depende de quê? As escolhas. Nós vamos trabalhar sobre escolhas hoje. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir o texto, Provérbios 30, quem estiver lá longe, verso 19, só muda a versão de Bíblia, porque essas que estão aparecendo aí embaixo. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, na Bíblia NVT o texto diz assim, olha o que está escrito. Hoje, dele o que, querido? A escolha, ou o poder de vocês escolher. Quando foi que ele estava dizendo isso, Moisés, naquela época? Mas Deus também está dizendo para nós quando? Hoje. Hoje, dei a escolha entre a vida e o que, querido? E a morte. Entre bênçãos e maldição. Agora chama, ele diz aqui, convoco, depende da versão de Bíblia. Agora chama os céus e a terra como o quê? Testemunha da escolha que fizerem. Olha que coisa linda. Aí vem um conselho na parte vermelha. Escolha o quê? A vida para que vivam vocês e quem mais? E seus filhos. Escolham a vida. Eu não coloquei o texto aqui, irmãos. Eu não coloquei o texto aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que significa dizer escolher a vida? Eu não coloquei o texto aqui, mas tem um texto no Evangelho de João que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que Moisés está dizendo aqui, simplesmente, diretamente, explicitamente é: se vocês quiserem viver bem, escolha quem para estar com vocês? Deus. Escolha uma vida. Agora, todos nós esbarramos às vezes com essas encruzilhadas, não é verdade? E aí levamos a mão à cabeça sem saber para qual lado vamos. Quando tem uma placa dizendo, ainda vai, não? Mas existem essas encruzilhadas nas nossas vidas, sim ou não? Ou seja, sabe, irmão, às vezes aparece esse trecho de caminho quando você está namorando, quando você vai escolher o trabalho que te diz que você tem que arriscar aí no sábado, Às vezes esses trechos de caminho aparecem, sabe, querido, nas nossas vidas, na devolução de dízimo de oferta, Aparece esses caminhos para a gente seguir aí, essa vez, esse é melhor por aqui. E nós temos a tendência de pegar o caminho esquerdo. Todos nós somos, todos os dias, nós somos colocados a escolhas. E talvez é bem possível que eu aqui na igreja ou pelas redes sociais, Deus esteja falando com alguém que está sendo massacrado, vítima de suas escolhas erradas. Todos nós um dia escolhemos algo errado, sim ou não? Todo dia. Talvez você, querido, está nesse momento imaginando: que escolha? Até recebi um conselho. E isso vale para dentro do casamento. Quando a esposa está sendo massacrada, ou quando o esposo, ou vice-versa, aí a gente diz: bem que minha mãe me diz, bem que o pastor diz, ou o ancião da igreja,
Bem que meu pai me avisou. Agora eu estou aqui levando uma carga muito pesada. É escolhas, irmãos. Elas contam muito. Elas todo dia estão diante de nós e nós precisamos fazê-las. Não tem como estar neutro. Não tem como. O solteiro um dia precisa escolher uma moça, namorar com ela e casar-se. As pessoas fazem curso para saber que tipo de emprego, que é aquilo que elas gostam para trabalhar. Não é errado. Quem quiser um alguinho, o filho está lá atrás. Está certo, queridos? Todo dia nós precisamos fazer essa escolha. Cada um quer o melhor para si. E isso é errado? Não. Deus mandou fazer isso. Ele disse: se nós andássemos na presença dele, nós iríamos comer o melhor da terra. Nós seríamos cabeça e não cauda. Escolher ser cauda depende de você. Deus tem o bom, o melhor para cada um de nós. Leia comigo. Provérbios capítulo 30, verso 20. Agora, como deveríamos fazer essa escolha? De que maneira nós deveríamos fazer essa escolha? Façam isso de que maneira, em primeiro lugar? Amando. Essas escolhas devem ser feitas com amor. Agora, a quem? Obedecendo e apegando-se fielmente a quem? Ao Senhor. Duvido a gente fazer isso e escolhermos errado. A probabilidade para essas escolhas ser tudo certa dessa maneira, ela tem 99% de chance. É somente 1% de dar errado que não vai dar, porque você está deixando Deus escolher. Eu sei escolher alguma coisa, irmão? Você sabe escolher alguma coisa? Hã? Por não saber, qual é a maneira mais correta? É pedirmos sabedoria a Deus. O problema todo, irmãos, é que nessas encruzilhadas de escolhas tem pessoas que estão fazendo isso aqui, olha. Se assentando e olhando para a escolha que tem que fazer, mas nunca tomam uma decisão. Isso também não é bom. Amando ao Senhor, é dessa maneira que deveríamos escolher. E diz mais aqui: se vocês fizerem o que, querido? Amarem. E o que mais? E lhe obedecerem. Diz o texto aqui: ele lhe dará o que, querido? Vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, esses 3 patriarcas. As nossas escolhas é feita desse jeito, irmão, amando a Deus, honrando a Deus, respeitando os limites de Deus. Quando não é feita desse jeito, se prepare para arcar com uma coisa chamada consequências. Irmão, se eu fizer essas escolhas amando, obedecendo, reverenciando, deixando Deus estar em primeiro lugar na minha vida, eu também vou colher as consequências. E qual é as consequências disso? Bênção. Você vai ter uma esposa que será uma bênção, você vai ter filhos que serão uma bênção, você vai ter uma família abençoada por Deus, seu trabalho será abençoado, as obras de tuas mãos serão abençoadas. Você poderá ter uma dificuldade? Pode, mas é mais bênção do que maldição dentro da sua vida. Porque o que está prometendo isso aqui é Deus, não é humano. E Ele não falha com as suas promessas. Nós é que falhamos em obedecê-las. Nós é que tomamos decisões erradas. E para eu fazer essas escolhas todo dia, antes de eu descer de minha cama, eu devo orar, ou descer dela e ficar lá no pezinho: Senhor, eu sei que minha vida, hoje eu tenho escolhas a fazer. Eu tenho, Senhor Deus, decisões a ser tomadas todo dia, irmãos. Nós escolhemos que roupa queremos vestir, nós escolhemos que tipo de comida queremos comer. Há uma variedade de coisas para nós escolher. E tudo isso precisa ser feito dentro de quem, irmãos? Da ordem divina. Leia comigo isso aqui. Olha o que diz Tiago: se alguém de vocês necessita de quem, irmão? Sabedoria. Agora perceba na frase de Tiago, que parece até um prerrogativo de ignorância. Se alguém de vocês tiver falta de sabedoria, eu pergunto: quem que não tem falta de sabedoria? Mas parece que Tiago estava lidando com uma plateia que ele olhava e dizia: tem alguém aqui que falta de sabedoria? Tem alguém aqui que precisa aprender alguma coisa? Bem, se tiver, peça a quem? Peça sabedoria, ou seja, peça a Deus
que a todos dá com o que, querido? Generosidade, e sem reprovação. Deus não é como um humano, que às vezes nós vamos pedir um conselho a ele, ou esposo, ou esposo, ou amigo. Divide, Pinhão, por que tu não vai estudar, por que tu não sei o quê? Às vezes nós tratamos desse jeito com as pessoas, mas Deus não faz desse jeito. Ele nos ensina, Ele nos dá essa sabedoria com o quê? Generosidade. Há outras versões de Bíblia que diz, Ele dá isso a gente com bondade, irmão, sem passar em rosto, sem nada. Agora deixa eu te dizer uma coisa, todo dia Deus está oferecendo sabedoria às pessoas. Aonde encontramos a sabedoria, irmãos? Aonde nós encontramos a sabedoria? Na palavra de Deus. Olha o que o provérbio diz a respeito do que eu estou falando aqui para vocês. A sabedoria construiu a sua e ergueu suas 7 colunas. Então eu coloquei essa questão de sabedoria, irmãos, porque para decisões precisa sabedoria. Tudo que você vai construir precisa sabedoria. Tiago trabalha com obra, outros trabalham com não sei o que, cada um tem suas áreas. Mas precisa ou não precisa de sabedoria para fazer o negócio do jeito que deve acontecer? Para isso tem plantas muito aperfeiçoadas, para tudo, irmão, cursos e etc. Mas é tudo a base de conhecimento que nós precisamos conhecer. Na obra de Deus não é diferente, irmãos. Nós também precisamos ter esse tipo de conhecimento. E o texto está dizendo ali que a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Essa palavra 7 que aparece aí na Bíblia é símbolo de perfeição. Ou seja, a casa, a construção da sabedoria, ela é muito perfeita. E depois diz mais alto aqui, o que ela fez mais, irmão? Preparou um grande banquete. Para que isso? Misturou os vinhos e armou a sua mesa. Vinho em Bíblia, irmão, na palavra de Deus, sempre ele está ligado ao quê? Sempre está ligado ao que? Vinho na palavra de Deus. Às vezes a amor, como por exemplo, diz que faltou um vinho no casamento. Depende do lugar onde você está lendo, que a referência é a ensinamentos. Entende, querido? No contexto que nós estamos estudando aqui, ele está ligado ao que, querido? Conhecimento. Ou seja, ensinamentos que eu estou recebendo. E diz mais aqui, e armou a sua mesa. E agora ele faz mais algo, enviou suas servas para fazer o quê? Convidar quantas pessoas? Todos. Todo dia, irmão, a sabedoria, o Espírito Santo está te convidando a estudar a Bíblia. Todo dia. Quem é da igreja sabe do que eu estou falando. Todo dia o Espírito Santo está nos chamando a orar. A pergunta é, quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós estamos obedecendo? Do ponto mais alto da cidade, ela faz o quê, querido? Clama. E como é o clamor? Venham à minha casa todos quem? Todos os ingênuos. O que é uma pessoa ingênua, irmão? O que é uma pessoa ingênua? É o que tem a falta disso que ela está oferecendo. A pessoa que não tem sabedoria. É uma pessoa que precisa aprender ou aceitar, querer exatamente o que a sabedoria está oferecendo. E depois diz mais aqui. E aos que não têm juízo, ela diz. Olha, gente sem juízo também ali. Ela diz, venham fazer o quê? Comam de meu banquete e beba do vinho que misturei. Então, querido, Deus tem um banquete, Ele tem 66 livros na Bíblia para nós nos deleitarmos no aprendizado dele, irmãos. Amém. A gente às vezes dizemos amém, não criticando ninguém. Mas é bem provável que tenha, não somente uma, mais do que uma aqui, que não souberam o que é Bíblia hoje de manhã. Trouxeram para a igreja, já vou para a igreja lá e eu leio alguma coisa. Como que eu vou ser uma pessoa sábia desse jeito, irmão? A sabedoria está clamando. A gente aprendeu aqui nessa semana que o melhor lugar para Deus se comunicar com nós era onde? A gente viu aqui pelo Espírito de Profecia, onde era? Lá dentro de quem, irmãos? Da nossa casa, lá no estudo do Lago de Betânia. Quem não teve aqui é só entrar lá que você vai ver, está postado para esse irmão. Era o melhor lugar onde Jesus se deleitava em ensinar, porque ele tinha ouvinte atento. As palavras de Jesus caíam nos ouvidos daquela família como pérolas preciosas, irmãos. Agora, veja uma outra coisa aqui. Olha o que diz Provérbios 8, de 1 a 5. O que é que para fazer? Começa dizendo, vamos fazer o primeiro o que, irmão? Escuta
sabedoria faz o que, irmão? Depois diz mais o que lá? Ouçam. Ouçam. Porque o entendimento levanta o que, querido? A voz. Tem como você aprender alguma coisa se não ouvir? Só se for uma questão de doença, entendam isso. Deus vai dar habilidade. Entendam isso. Não estou generalizando as coisas. Mas ali o texto está dizendo que o entendimento levanta a voz. Perceba que Salomão está trabalhando os versos numa simbologia para que nós possamos entender. Olha o que diz mais. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria faz o que, querido? Se coloca nas encruzilhadas. Ela está por onde mesmo? Por todos os lugares, nas encruzilhadas. Ao lado de onde, irmãos? Das portas da cidade. Na entrada ela anuncia a vocês. Eu faço o quê? Clamo a todos vocês. Eu clamo, eu chamo a todos vocês. Para fazer o quê, irmão? Levanto minha para todo o povo. Vocês, que querido? Inexperiente, mostre discernimento. Vocês, que querido? Não estou dizendo isso não. Todos, mostre entendimento. É a Bíblia que está dizendo isso. Mas às vezes o nosso orgulho diz, ainda para mim não. Para saber, eu sou muito sábio, entendido. Quer saber o quanto nós somos sábios e entendidos? Basta se levantar uma dificuldade dentro da nossa família um pouquinho mais delicada que o negócio arrocha, a gente não sabe o que fazer. E muitos, por não saber o que fazer, optam pelo qual o segundo caminho: separação, abandonar a família, não é assim? Falta de sabedoria. Adão abandonou Eva quando ele pecou? Abandonou, irmãos? Não. De jeito nenhum. Pelo contrário, arriscou pecar com ela e ela foi a companheira dele até os quase 1000 anos que eles viveram. Agora, foi feliz o lado de Adão? Será que Adão teve problema ali dentro? Gente jogando os pecados dele na cara dele? Ou pensa que o Espírito Santo não fala nisso? Adão sofreu, irmão, com pessoas da própria família dizendo: carne tu vai dar uma assim, isso? Imagina Caim, que ele não disse: eu matei até foi o senhor, se mereceu comer daquele negócio lá. Acusações, irmãos. Livro História da Redenção fala um pouquinho sobre isso. Acusação. Quantos aqui vivem à base disso? Basta nós revelarmos o pé, a esposa, o filho, o vizinho, seja quem for, o irmão da igreja, começa fazendo o quê? Acusando, apontando. Não é isso sabedoria? De jeito nenhum. O que não é? Olha o que diz Provérbios 8, 34 e 36. Felizes os que fazem o quê? Felizes são as pessoas que fazem o quê, queridos? Que me ouvem. Escuta isso aqui, irmãos. Isso foi mencionado aqui, outro será mencionado de novo. Sabe por que nós somos tristes? Sabe por que nós somos da maneira como nós estamos? Porque nós não estamos prestando atenção, dando ouvido ao que Deus está nos dizendo. Você escolheu errado? Eu escolhi errado? Sim. Mas pode, querido, a coisa ser mudada. Deus pega a maldição e transforma em quê? Em bênção, irmão. O que está errado, o que escolheu errado, o que deu errado, depende de você. Esse negócio poderá ser transformado em bênção. É só você escolher convidar Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu agi no meu impulso, eu fui, Senhor Deus, atender paixão cega minha, eu não deveria ter comprado aquilo, ou vendido aquilo, eu não deveria ter feito nada disso, mas eu já fiz, Senhor. E eu tenho convicção, baseado no que eu estudei, eu tenho convicção de que Deus vai resolver o que nós não podemos resolver. Que Deus vai resolver os erros que nós cometemos, se houver arrependimento. Deus resolveu o problema de Adão lá no Éden, sim ou não? Adão vestiu-se de folha de mato. Folha de mato quando murcha, irmão. O cara fica nu. É igual você pegar, igual Moisés, veja que loucura, matar um cara e enterrar na areia. Eu pensei que no defunto está exposto, irmão. Aí Jesus foi e matou um cordeiro. Aliás, mandou ele matar. E desse cordeiro fez para Adão e Eva, que disse: olha, a vestimenta de vocês é essa. Resolveu a situação deles. E deu para ele, querido, esperança para que eles continuassem vivendo. E a promessa de que se eles fossem fiéis, eles poderiam ser o quê? Um dia posto de volta dentro do jardim do Éden. E dessa vez, não somente ele só, mas todos aqueles filhos dele que um dia obedecessem a Deus.
olha outra coisa aqui, que nos diz: os que ouvem e que façam a minha, que ficam à minha porta. Todos os que, querido? Todos os dias. Quando é que eu vou buscar sabedoria do céu? De 8 em 8 dias, quando vem a igreja? Os que ficam à porta do céu, batendo por meio de oração, de intercessão, todos os dias, esperando aonde, querido? Esperando por mim aonde? Na entrada de minha casa. Esperando por mim na entrada de minha casa. Está dizendo a sabedoria. Isso são simbologias para falar do que Deus quer nos dizer. Pois quem me encontra, encontra o que, irmãos? A vida. Quem me encontra, está dizendo a sabedoria é o próprio Deus. Quem me encontra, encontra a vida. É óbvio que também está ligado à palavra de Deus, tudo uma coisa só. E diz mais aqui: e recebe o que, querido? Favor do Senhor, porque sabedoria é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então ele recebe um favor ali do Senhor, uma graça, um dom. Quem não me encontra, o que essa pessoa faz, irmão? Prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, o que essas pessoas fazem? Amam. Esse é o resultado da igreja que não busca ter conhecimento de Deus por meio do estudo da palavra e da oração. Morte espiritual. Não estou dizendo com isso que você está perdido. Enquanto a porta da graça estiver aberta, nós temos chance de nos levantar, de deixarmos ser erguido pelo poder do Espírito Santo e voltar à prática das primeiras obras, como diz Apocalipse 3:20. A questão é se arrepender e voltar, da meia volta, e entender o que Deus está nos falando. Vamos entender essas escolhas aqui desse homem. A história é muito conhecida. Aos 65 anos, quem, querido? Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu de que forma, irmãos? Em comunhão com Deus por mais quanto tempo? 300 anos. Dá uma paradinha aí, irmãos. Quando nós vamos analisar isso, irmão, à luz do espírito de profecia, é algo profundo. Enoque já era um homem que tinha comunhão com Deus, porque o texto está dizendo, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento desse filho, ou seja, de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Tem muitas pessoas que têm deixado a igreja por conta de filhos, conseguem ter comunhão. Aonde deveria essa comunhão aumentar? Porque você tem o que agora? Uma família. O texto está dizendo que quando Enoque viu que tinha filhos, essa minha comunhão tem que dobrar, para que eu seja um exemplo para os meus filhos. Não é se apostatar, irmãos. E veja o que diz mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas. Enoque viveu quanto tempo, irmãos? 365 anos. Está dizendo aqui. Andando de que maneira, irmãos? Andando em comunhão com Deus até que um dia Enoque desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. A comunhão de Enoque era tão grande que Deus resolveu arrebatar aquele homem como símbolo. Enoque era um símbolo, querido, da igreja fiel de Deus nos últimos dias. Deus espera essa mesma comunhão de mim e de você. Ah, irmão, isso era Enoque. E o que Enoque era? Enoque era de carne, osso e sangue, irmão. Sentia as mesmas necessidades que ele não sentia. Enoque vivia no mundo corrompido igual o meu e o teu. Ou eu estou dizendo alguma mentira? É só tu estudar. Mas Enoque desenvolveu uma comunhão com Deus tão íntima, tão profunda, que Deus disse: tá bom, Enoque, vem embora para cá, que lugar de homem de comunhão demais desse jeito é no céu junto de mim. Amém, igreja? Amém. Se você não tem e eu esse tipo de comunhão, não fique triste, é só ela desenvolver. Começa aumentando aos poucos, irmãos. Agora, veja nesse comentário aqui o que é dito a respeito de Enoque. Olha as escolhas que ele fazia. Esse texto está em alguns livros aqui, mas também está no livro Eventos Finais. Ele recusava tomar o que, queridos? Alguma decisão que ofendesse alguém. Mas quando você vai tomar decisão, você pensa que se mente? O povo que Enoque representava deveria também fazer isso. Nós deveríamos, ao tomar decisões, ao fazermos escolha, perguntar primeiro: será que isso não vai ofender a Deus? Será que a minha escolha não vai ofender ao meu Senhor? E olha o que diz mais.
mantinham o Senhor de que maneira, querido? Continuamente diante de si. Como fazer para manter Deus continuamente diante de nós? Somente temos uma vida de comunhão com Ele. Procurar fazer o máximo. O Enoque, irmão, ele era 100% perfeito? Enoque era um pecador que foi trasladado ao céu. Sabe, irmãos? Então eu não estou aqui apresentando não que você tem que ser 100% perfeito. Enoque era um ser humano, limitado igual a mim e você. Mas as escolhas dele o levou para junto de Deus. O que é que ele fazia, irmãos? Orava. E como era a oração de Enoque, irmão? Ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Só faz essa oração, irmãos, quem tem medo de errar. Mas a gente acha que por estar na igreja no sábado, trazer uma oferta, um dízimo, guardar o sábado, às vezes da minha maneira, não, está tudo bem, eu estou errando não, estou tranquilo, errando não, vou para fora, mas eu não, está tudo bem. Qual é o teu quê, querido? Qual é o teu desejo ao meu respeito? Está perguntando Enoque a Deus? Olha que oração tão profunda, irmão. Que farei para fazer o quê, querido? Honrar-te, meu Deus. O que é que eu farei para te honrar? Que nós temos feito esse tipo de oração. Nossa oração é pela dor das pernas, a dor dos pinhaços, a dor de cabeça, o emprego, é pelos projetos. A nossa oração, sabe, irmão, é para enricar, comprar uma casa na beira da praia, trocar o carro numa Hilux. É assim a nossa oração. Para Deus dar bem muito dinheiro a gente, a nossa oração é assim às vezes. Esse tipo de oração, quantos de nós faz ela? Olha o que diz mais. Assim ele vivia. Lá no na parte azul, ali é o texto do livro, com amarelo. Moldava o quê? Como era que ele moldava, querido? Constantemente a vontade e as atitudes de acordo com o quê, querido? Com os mandamentos de Deus. E ele tinha completa, quê, queridos? Confiança de que seu Pai Celestial fazia o quê, querido? O ajudaria. Quando nós fazemos as coisas certas dentro da possibilidade humana, dentro dos parâmetros divinos, aí vem essa coisa chamada fé. Confiança de que Deus vai nos ajudar no momento dele. E veja o que diz esse parágrafo vermelho. Não tinha o que, querido? Algum pensamento ou desejo egoísta. O que é um desejo egoísta ou um pensamento egoísta, irmãos? Por favor. Eu estou bem, estou comendo 3 vezes o dia, tenho uma motozinha para andar, tenho uma casa para dormir, que se dando o resto. Desejo egoísta. Mas eu não me preocupo com o irmão que está passando uma dificuldade. Há outros que está passando aquela dificuldade porque é preguiçoso, que não presta, porque está, sabe, desconchavável, porque não soube o cuidado que Deus deu a ele. Sabe, irmão, o que está escrito no livro de Deuteronômio, se eu não estiver errado? Mas se eu tiver, lê o Antigo Testamento todo que você encontra. Sabe o que está lá escrito? Deus permitiu que uma classe de gente pobre, sem condição, tivesse no nosso meio. Para quê? Quem estuda a Bíblia sabe disso. Para quê, irmãos? Para quê, irmão Moisés? Para receber a ajuda dos irmãos. Para nós desenvolvermos o dom de sermos bondosos com eles. Aí eu entro para a minha avaliação, né? Peraí, apareceu um emprego, o irmão não quis, não. Ele dormiu até aqui, olha, Deus está mandando eu ajudar, irmão. Deus não mandou eu avaliar a vida de ninguém. Isso é coisa de gente sumido, pirangueiro, sabe, egoísta, que só pensa em si. Aí começa avaliando, pirangueiro, eu mando dinheiro, não quero ajudar ninguém, fica fazendo isso. Só que lembra de uma coisa: hoje tu tem, amanhã tu pode não ter. Hoje teu bolso está lá, tua conta farta, teu armário cheio amanhã, ele pode estar na Pindaíba. Cuidado, irmão. O Deus que dá, tira. Eu não estou estudando a Bíblia de frente para trás. De jeito nenhum, irmão. Deus hoje te dá uma condição melhor, querido, para te provar. Sabia disso ou não? Deus, ele prova pela escassez e pela fartura. Sabia disso? Olha o que diz mais. Sua vontade estava toda submersa a quem, querido? Na vontade de seu Pai.
toda submissa na vontade de seu pai. Irmão, quer um homem, um discípulo, o que ele não quer, irmão? Um homem igualmente aos que estão aqui na igreja, porém com diferença de caráter. Isso aí eu tenho que assumir. A intensidade, o grau, a busca, sabe, irmão, daquele homem era muito, mas muito intensa. Mas você e eu poderíamos também ter essa busca. Vamos entender isso aqui, querido. Escolhas, é o nosso tema. Todo aquele, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e isso faz o que com ela? As pratica. Essa pessoa é comparada a quem, querido? A um homem prudente que construiu a sua casa aonde? Sobre? Aonde está a tua construção? Quem é a rocha aqui? Cristo. Mas tem muitas construções na areia. Tem muitas construções vazias. Deus está dizendo que eu, ao ouvir a palavra de Deus e a praticá-la, eu sou semelhante a um homem que construiu a sua estrutura, o seu edifício, a sua família, os seus negócios na rocha. A rocha é Cristo, não digo goleiro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, as dificuldades, os problemas, etc. Bateram com força, não foi devagar não, contra aquela casa, e ela não desabou, porque ela tinha sido construída onde? Sobre a rocha. Dificuldade vai vir, Deus está dizendo isso aqui, vai vir tempestade, vai vir problema, vai vir luta, mas a casa que tiver construída sobre Cristo, a família que tiver edificada sobre Cristo, pode o diabo assoprar vento, pode vir dificuldade, vai abanar a estrutura, mas ela não cai porque é casa na rocha. Agora, o contrário disso, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Tem outras versões de Bíblia que dizem um tolo, que construiu a sua casa sobre o que, irmão? Construção em areia, presta, irmão. Qualquer coisinha, irmão, até um chute de rua, tudo. Construção em areia não vai a lugar nenhum. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força também sobre aquela casa, a mesma dificuldade. E ela desabou, sendo grande a sua. Sabe, irmão, os casamentos construídos em areia desse mesmo jeito. A ruína é feia, a queda é grande, irmãos. Imagina uma pessoa casa hoje, quando é com uma semana, duas separou, ela está correndo atrás do divórcio. Construção de areia, casamentos de areia, brincadeira. Agora preste atenção nessa citação aqui, maior discurso de Cristo, comentando esse assunto, irmão. Preste atenção aqui, olha o que ele há de falar a respeito dessa construção. Frequentemente, então, as choupanas erguidas por quem, queridos? Pelos camponeses na planície, coberta de relvas, que aparentemente se achava fora do alcance do perigo, eram arrebatadas. Está falando dessa casa aqui, do texto que nós lemos. Mas quem construiu isso, aparentemente parece que a construção dele era o quê? Bem protegida, tudo ok, mas vamos lá, continua lendo. Olha o que diz mais. No alto, porém, da montanha, no entanto, achava-se as casas edificadas sobre o quê, irmãos? As rochas. Quem anda por aqui pela Serra Negra, é porque eu não sei se você anda por ali tão a fundo. Deus abençoe, irmão. Sabe qual existem umas casas por ali, irmão, que dá trabalho para nós chegar lá. Lá no sítio, meu irmão, nós morava, ainda tem a casa de Luzia, da mãe de Luzia lá em pé. Só chega lá a jegue, irmão. Por isso que eu saí do cavalo de lá, porque lá só chegava no meio. Não entrava não, uma bicicleta lá ia com ela nos pinhaços. Agora, graças a Deus, depois que eu conheci a Deus, ele não está me quebrantando. Amém. Entendeu, irmãos? Mas só entrava o jumento ali, irmão. E o jumento, quando nós subíamos com ele com uma carga, era mais empurrando o jumento e a carga para ele não cair para trás do que. Era difícil, mas era um lugar bem protegido. Entendam isso. Olha o que diz mais lá, irmãos. Em algumas partes do país, por exemplo, havia o que, querido? Moradas construídas inteiramente de quê? De rochas. Alguém aqui já viu uma casa feita de pedra? Alguém nunca viu uma casa feita de pedra? Não usava cimento nada, saía embalando a pedra uma na outra. Tinha essas casas, irmãos. Hoje aqui não tem mais não, mas aí não existia cerca de pedra, muro de pedra, sem argamassa, sem o cimento. Existia essas construções.
E muitas delas tinham suportado a tempestade de quantos anos, irmãos? Vocês estão conseguindo ver? De milênios, irmãos. Olha o que uma casa feita de pedra, ou pelo menos na pedra, tinha suportado, havia sido erguida de milênio, ali achei. Então essas casas haviam sido erguidas à custa de quê, irmãos? De fadiga e ardor labor. Para você construir uma casa na rocha, irmão, tem fadiga e ardor labor, irmãos. Sabe por que essas casas eram construídas de pedra? Porque não tinha como subir com material, com outro tipo de material para lá não, querido. Entendam isso, lá mesmo se produzia os tipos de material. Por exemplo, as casas que nós construímos, nós não, nossos pais quando eram pequenos, lá onde eu morava, lá mesmo ele cavava o barro, lá mesmo ele fazia o tijolo, lá encairava, botava fogo e lá mesmo só havia um prender para fazer aquilo. E era barro, não era cimento não. E até hoje tem delas lá de pé. Depois das mais modernizadas, mas as mais antigas eram de taipa. Sabe o que é casa de taipa? Dava uma chuvada, ficava só a madeira em pé, mas não caía. Era assim, pense numa casa forte. Aqui no Bezerro, não vou dizer aonde, mas tem casa ali de taipa aqui. E as pessoas não sabem, é em ruas boas. Aí estão toda modernizada assim e não sabe, né? Para derrubar aquele negócio, então, quando uma casa de taipa vinha cair por causa de um vento ou de um terremoto, não fica mais um em pé. Continua lendo. Então, a casa construída na rocha, ela dá trabalho ou não dá? Aí as pessoas querem essa construção mais fácil. Por isso que está desse jeito. Construção fácil, querido, não adianta. E veja o que diz mais. Não era de fácil acesso, o inimigo não chegava ali com tanta facilidade, nem tampouco também pessoas. E o local em que estava não era convidativo, como o do verdejante vale, ou seja, lá embaixo, que estava, porém, fundada sobre a rocha. Em vão sobre elas batiam o que, querido? As enchentes e as tempestades. Em vão. Porque eram casas construídas na rocha, famílias construídas na rocha, casas construídas na rocha, irmãos. Em vão vêm as dificuldades, porque não vai derrubar. Não vai derrubar. Não fui eu que escrevi isso. Estou demorando muito aqui nos temas por causa do horário. Olha o que diz esse texto. Vamos falar de um outro tipo de construção aqui. Em Gibeon, o Senhor fez o que, querido? Apareceu a Salomão, chefe de família, o rei, num sonho à noite, e ele lhe fez então uma pergunta, e ele disse, peça-me o que quiser, e eu, o que você pedia? Senhor, cura minha coluna, se tivesse, quer ficar bom dela para trabalhar comigo, Senhor, lá no predeiro que eu gosto lá. Senhor Deus, me dá aquela casa, Senhor. Quem é solteiro, aquela namorada, aquele emprego, aquela faculdade, o que você pedia? Mas olha o que foi que Salomão pediu, irmãos. Está aparecendo os textos aí. Dá a teu servo, pois, o que, querido? Um coração compreensivo. Você poderia me dar a definição de um coração compreensivo? Entendido, não é, irmão? Aí um pouquinho mais além ainda. Um coração compreensivo é um coração que compreende a outra pessoa, que compreende a dificuldade do outro, que entende que pode ouvir e saber dar um conselho amigável, para que eu possa governar o que, querido? De que maneira? Bem, a família que tu tem não é tua, Deus te emprestou, Deus te deu para tu cuidar, e tu deve fazer o Salomão, e eu também pedi a Deus, dá-me um coração compreensivo, entendido para eu governar a minha família, Senhor. Olha o que diz aqui. E saber a diferença entre o quê? O certo e o errado. Pois quem é capaz de governar, de que maneira? Esse é o problema, irmãos. Muitos estão querendo governar sozinho. Tem muitos irmãos querendo governar sozinho, liderar sozinho, seja igreja, seja família, seja para depois, por exemplo, não conheço o coração de ninguém, pelo menos eu deixo eu entender. Foi eu quem fiz isso. Por isso que eu não pedi uma coisa para você, para depois dizer que eu fiz. Ninguém governa sozinho, irmãos. O marido e a esposa governam, mas primeiro eles têm que receber de quem? De Deus. Para aprender, pois quem é capaz de governar sozinho, este teu grande povo. O povo de Deus é um povo grande, irmão, embora talvez pequeno, porque tenha pecado, porque tenha cometido uma coisa ou outra, mas Deus sempre olha para esse povo como um povo grande. Balaque um dia enviou Balaão amaldiçoar o povo de Deus. O que foi que ele disse, irmão?
usar como sabia, como poderosa, não sei, depende da versão de Bíblia que você estiver usando, nem como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus não vem iniquidade do seu povo. Porque ele não vê, não é porque ele não tem, mas porque eles confessaram, abandonaram e Deus perdoou. Olha o que diz mais. O Senhor fez o que, irmão? Se agradou no pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para fazer o quê? Governar meu povo com justiça, e não longa vida, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos. Talvez nós já fizemos isso. E o que mais? Atenderei ao seu pedido. Eu lhe darei um coração, que é, querido? Coração sentimentalmente sábio, compassivo, como ninguém teve nem jamais terá depois de você. Coração compassivo. O que significa um coração compassivo? Hã? O que significa uma mente compassiva? Hã? Não ouvi, falou um bocado ao mesmo tempo. Ok, irmão? Coração padece, generoso. Paciente, não é verdade, irmãos? Compassivo. A pessoa que se compadece da outra pessoa, não importa o que ela fez, sempre está se compadecendo dela. Deixa eu adiantar aqui que a hora está voando. Presta atenção nesse texto, Daniel capítulo 12, verso 3. Os sábios, o que vai acontecer com os sábios, irmãos? Brilharão intensamente, como quem? Como o esplendor do céu, ou seja, como o astro do sol. E os que conduzem muitos a quê? Resplandecerão como as estrelas para sempre. Pessoas que vivem fazendo a oração de Salomão: Senhor, eu quero sabedoria, para amor de Deus, Senhor, eu saber administrar minha casa, saber administrar o povo que o Senhor me concedeu. O texto está dizendo que essas pessoas vão brilhar, os sábios. Por que eles são sábios? Porque eles adquiriram a sabedoria que Deus deu para eles. Vou lhe apresentar aqui dois tipos de escolhas. Terrível, irmãos. Abraão era o que, querido? Muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguib até Betel, lugar de altar, até o lugar onde primeiro tinha então armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Perceba, Abraão era o nome do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão fez o que, querido? Invocou ou orou ao nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Ló, que ia também com Abraão, o que ele tinha, irmão? Também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bem, Deus abençoando, de maneira que não podiam então morar um na companhia do outro. E aí depois o que acontece? Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E agora o que eles precisavam aqui, irmãos? Sabedoria. Porque agora tinha uma escolha para ser feita. Agora qual era a escolha? Nesse tempo os cananeus e os fariseus também habitavam essa região. E agora vem o momento da escolha. Olha aí o que diz. Disse Abraão a Ló. Preste atenção nisso. Não haja o que entre nós? Contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Porque nós somos o que, queridos? Parentes chegados. Deve haver contenda, irmão, entre os parentes chegados? Deve haver briga, desavença, rivalidade, inveja, intriga, ciúme, deve? Acaso não está diante de ti o quê? Toda a terra. A pergunta que Abraão está fazendo para ele: peço-te que faça o quê? Que aparte de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para onde? Para a direita. Se você for para a direita, eu irei para onde? Para a esquerda. Aí Ló agora vai fazer a sua escolha. E olha a escolhinha de Ló, irmão. O que é que Ló faz? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era de todo o que, querido, bem? Antes de haver o Senhor então destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Éden, assim, essa campina do jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Escuta essa frase vermelha, irmão. Daqui a pouco termina, menino. Deixa eu estar na frente. Então Ló escolheu para si o que, querido? Toda a campina do Jordão.
aconteceu, querido? E Ló ia armando as suas tendas até onde? Se aproximando. Até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram o que, querido? Maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. A escolha de Ló foi boa ou ruim? Mas aparentemente, se tu estivesse lá, tu também não escolhia. O cara era criador de gado, fazendeiro fino. E o cara está dizendo aí, escolha. Tu acha que ele escolheu o que não presta? A gente vê isso, irmão. Quando tu vai comprar uma verdura, tu escolhe as ruídas, as que estão danificadas. Nós queremos o melhor. E ele disse, essa é a terra. Eu sou fazendeiro, eu quero essa terra para o meu gado. Agora, escolha tem um preço, irmão. O texto está dizendo que Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Agora, vocês acham que foi fácil essa decisão de Abraão? Abraão era um homem do altar e ele tomou uma decisão sábia. Agora, olha a escolha de Ló em que resultou, irmão. Deus vai e destrói aquele negócio, a família dele, a metade ficou para trás, só escapa 2 filhas com ele, porque tem gente que acha que não entendeu isso ainda. Ló tinha. Você lembra da oração de Abraão? Terminou em quantas pessoas? 10. Quem era 10 pessoas? Quem era 10 pessoas, irmãos? A família de Abraão. Ló tinha 4 filhas. 4 filhos e 4 genros. Dá quanto? 8. Ele e a mulher. E Deus disse, se tiver 10 pessoas, eu não destruo Sodoma. E Abraão baixou a cabeça. Sabe qual foi a dor de Abraão? A família do meu sobrinho está perdida. A família do meu sobrinho está perdida. Na casa dele, Abraão sabia desse tanto de gente que ele tinha. Por isso que ele chega lá. E Deus também sabia onde ele queria chegar. E Deus ouviu, poupou a vida de Ló por amor a Abraão, irmãos. Olha o que diz aí. Subiu Ló de Zoar e habitou aonde? No monte, ele e suas 2 filhas. Porque receava permanecer em Zoar. E habitou aonde, irmão? Numa caverna. Com ele, as 2 filhas. Um fazendeiro que tinha tendas, rebanho. Cadê os rebanhos de Ló? Cadê a riqueza de Ló, irmãos? Destruiu-se tudo em Sodoma. Escolhas erradas. Eu conheço, irmãos, e você também conhece, que escolheram errado. E caíram feios. Feio, irmão. Perderam tudo. Graças a Deus que ainda estão vivos. Sabe onde foi a morada de Ló? Uma caverna. E não parou não por aí. Ló foi habitar dentro de uma caverna, porque as 2 filhas embebedaram e ainda tiveram relação sexual com ele. Incesto. Essa é a situação daqueles que escolhem contrário à vontade do Senhor. Quando Abraão mandou Ló escolher, ele não mandou ele escolher ir para Sodoma. Porque a terra era grande, mas ele embelezou-se. É assim, irmão, que o diabo faz. Ele joga uma isca lá longe. E eu vi, aí vem devagarzinho puxando. Vem aqui, eu quero. Chega. Vai puxando, até chegar aonde? No lugar da destruição. Talvez tenha liga aqui acompanhando a isca do diabo, não percebeu. Cuidado, irmãos. As iscas são diversas. É um vício. Sabe, irmãos? É aquele pecadinho que você não consegue se livrar dele, o diabo vai enrolando. Ele está enrolando, te chamando. E você acompanhando, até chegar o momento que você não pode mais sair. Aqui nós encerramos. Queridos irmãos, que escolha a tua? Que exemplo? Salomão, nós falamos de alguns exemplos aqui. Salomão, Abraão, Enoque, isso foi? E a gente viu que nossa escolha vai resultar ou em bênção ou em destruição. Você sabe o quanto Ló sofreu para acumular tudo aquilo que ele tinha? Hã? Você sabe o quanto Ló sofreu para ele chegar onde ele chegou antes de ser destruído? Você sabe? Você tem noção? Mas num piscar de olho ele perdeu tudo. E a dor de Ló, sabe qual foi? Perdeu sua amada. Perdeu 2 filhas. Perdeu 2 gêmeos. Sabe quantas pessoas perdeu da família de Ló? Quantas pessoas perdeu? 7 pessoas. Só escapa ele e 2 filhas. E mesmo assim, as filhas ainda saíram contaminadas, contagiadas pelas práticas de Sodoma. Irmãos, isso é muito sério. Talvez Deus esteja falando para alguém aqui que o seu casamento, o seu lar,
talvez está igual ao de Ló. Você ainda não percebeu. Mas sabe por quê? Deixa eu te dizer mais. Um cara que é um homem ou uma mulher que é muito envolvido com a ganância, em atrás de resolver coisa, de estar atrás de coisa, ele tem tempo para reparar os danos da família? Tem? Isso era o problema de Ló, irmãos. A mulher estava se apegando de um jeito a Sodoma. Ló não percebia isso. Eles construíram aonde a cidade era cheia de inimigos de Deus. Aonde está a tua construção, irmão? A tua construção é de areia ou de rocha? É na areia ou na rocha? Abraão construiu na rocha. Nunca mais Ló se encontrou com Abraão. E o final de Abraão é bênção. E o final de Ló é triste. E hoje a geração de Ló está por aí, irmãos. A pergunta é: qual é a sua decisão? Vai vir alguém aqui cantar um louvor. Ao essa pessoa começar cantando esse louvor aqui, irmãos, se Deus falou com você, e se você gostaria de ser um Salomão antes de fazer o que ele fez, se você gostaria de ser um Abraão, se você gostaria de ser um construtor na rocha, construir na rocha tem um preço. Mas se você está disposto a pagar o preço, levante-se daí onde você está. E você que nos acompanha pela rede social, chega mais para perto lá onde você está, porque eu quero orar por você. Nós estamos encerrando a nossa semana de oração, mas ela está postada. É só você acompanhar lá. Então, à medida que ela cantar, se Deus falou contigo, mas não vem porque o outro veio. Veja se você quer ser uma construção na rocha. Sábado mais uma vez, nós venhamos a colocar nossas esperanças nos caminhos do Senhor, amém? Falavam que era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar de um homem galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar no manto com suas mãos. Sua fé o salvou, uma nova vida ela começou. Às vezes eu cuido de mim e percebo
Irmãos, chegamos ao final. Louvado seja Deus por tudo que foi feito aqui. Amém. Eu agradeço ao departamento Lá e Família por ter confiado essa semana de oração na minha responsabilidade. Eu acredito que foi Deus quem colocou na mente deles. Foi uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Sempre digo para Deus o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor precisar de mim, eis-me aqui. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta. Não sei. Nem me interessa saber. Mas me interessa dizer que eu oro por você e que Deus também intercede por você. Queria chamar a Deildo hoje aqui. Não sei se Letícia vai perto dele, mas você pode vir representando o seu lado para fazer a oração final por todos, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez por nós durante toda essa semana. Que Deus abençoe a todos. Convidaríamos, se puder, ficar de joelho para falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de verdadeiramente sermos famílias firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Sabemos, Senhor, que cada família, no seu particular, tem suas dificuldades, tem seus problemas, Senhor. Mas sabemos também, Senhor, de um modo especial, Senhor, que existe um Deus que tem conduzido cada família aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que quando vier aquela vontade de desistir, de parar, mas nós possamos saber, Senhor, que a vitória já foi ganha por meio de Cristo Jesus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, vencido nossas dificuldades e que verdadeiramente, Senhor, essa família que é composta essa igreja, Senhor, que hoje é militante, Senhor, mas um dia, quando o Senhor vier na luz do céu, ela possa ser triunfante, Senhor. Senhor, continua conosco, dá-nos a tua bênção, Senhor, durante todo esse sábado. Essas bênçãos te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Continue aí no seu lugar, que o diácono vai liberar a saída, tá certo? 2 horas estaremos aqui para a arrecadação. Estão todos com